Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo, pra quem não sabe meu nome é Dani. Eu vou fazer na realidade 3 vídeos, eu vou compilar algumas informações sobre compostagem, como reaproveitar alguns alimentos em 3 vídeos. Então eu vou mostrar o que eu coloco na minha composteira, mas não é uma realidade tão comum as pessoas terem composteira em casa, né, um minhocário em casa, esse tipo de técnica de reaproveitamento. Mas eu vou mostrar sobre o que pode ser colocado dentro de uma composteira, caso você tenha, para que você não tenha problema de odor, para que não tenha problema de juntar vetor, né, outros bichos que não são interessantes para uma composteira dentro de casa, de um apartamento e tudo mais. Bom, vou fazer um vídeo sobre como reaproveitar borra de café como um esfoliante corporal e facial. E aí eu tenho esse daqui, essa é a técnica que eu uso para fazer café, que é uma prensa. Então, para esfoliar, ele é muito bom, porque ele já tem, tipo de moagem dele já é um pouco mais grosso, isso eu vou explicar no outro vídeo. E também, caso, que acho que é o mais interessante, caso você não tenha uma composteira em casa, você não tenha um processo de compostagem, o que você pode fazer com alimentos bem secos, com apenas um liquidificador ou um multiprocessador. E aí são esses 3 vídeos que eu vou compilar para vocês, mas esse especificamente, essa terceira pílula é sobre composteira em casa. Então eu vou deixar separadinho aqui isso daqui, que eu vou fazer para outro vídeo, esta borra de café, e o que eu de fato vou utilizar para minha composteira. Bom, aquele lixinho orgânico que a gente tem que deixar um lixinho, um ralinho na nossa pia para justamente isso daqui entope. Isso faz mal para a tubulação, isso pode dar encrostas na sua tubulação, você pode ter furos na sua tubulação. Então isso, para integridade física da sua casa, é importante que você tenha algum tipo de ralinho. Então tudo que fica, né, aqui, ó, então o que tem aqui? Tem restinho de alface, tem umas refogas de cebola, casquinha de ovo. É isso que tem aqui dentro do meu ralinho que eu deixei na minha pia. Então isso vai para minha composteira. Por mais que seja bem úmido, esteja bem úmido, a gente depois coloca bastante serragem em cima para absorver essa umidade e não gerar vetor e nem odor. Bom, casca de mamão, casca de fruta. Eu vou jogar tudo dentro dessa assadeira, porque essa assadeira também tá com restos de farelo de bolo que eu fiz aqui. Bolo de cenoura. Ih, já acabou. E aí esses farelos todos vão pra composteira também. Então eu vou jogar tudo o que eu gerei de restos orgânicos. E aí eu vou juntando por uma semana, normalmente. Às vezes é mais, às vezes é menos. E, não pode ter nojo, porque é a comida que você come, tá, gente? Então você junta num lixinho até um período que não junte vetor e nem gere odor. Então por isso que normalmente é de 5 a 1 semana que eu deixo nesse lixinho pequenininho. E aí tem também uns restos de pão aqui que já estavam embolorados e não dava pra fazer farofa. Então eu vou juntar esses pães aqui. Mas também eu dei a outra opção de pão para quem tiver pão bem sequinho já embolorado, pro outro vídeo eu explico o que dá pra fazer aí. Bom, eu vou juntar isso daqui. E aí o melhor é tá bem tudo picadinho pra composteira, porque isso facilita o processo das minhocas fazerem a decomposição e que esse material seja recomposto à terra e vire um humus mais rapidamente. O humus nada mais é do que aquela terra bem adubada que é ajudada a fazer essa adubação pelos processos da minhoca natural. Então tá aqui, gente. Bom, tem uma goiaba velha, tem casca de banana, tem saquinho de chá, tem, olha só, isso daqui de banheiro, pode pôr na composteira. Eu não uso muito guardanapo em casa, mas tem guardanapo sujo. Aqui o talinho final da abobrinha, tem uns restos, as cascas de cebola, o final de uma cenoura. Eu queimei um pão de queijo, aí tá aqui também. Bom, tudo isso. Então basicamente é o que foi gerado nesta semana. Então cebola e alho é com moderação. Então por isso, como eu cozinho pouco, então pra quantidade tem que ser 1 para 3, então tem bem menos que isso aqui. Então tem esse peixe de queijo queimado, tem as cascas de banana, tem maçã, né, que eu comi, no finalzinho é isso. E as coisas do ralinho, você pode juntar tudo aqui
e até facilita depois pra você lavar esse ralinho pra não deixar ele sujo dentro da sua pia. E aí você também reaproveita, né? Tudo isso daqui, gente, vocês manjam que ia diretamente pra onde? Pra aquele lixo comum que vai pra aterro. E isso sufoca o sistema de tratamento de lixo, porque hoje é uma problemática real no Brasil, aterros. Então isso daqui tudo ia pra um lixo comum. Ele não ia ser reaproveitado, ele não ia retornar pra natureza, não ia ter essa circularidade, né? Porque isso tem valor, isso daqui vira adubo, isso daqui pode ser retornado pra terra. Então eu vou abrir a minha composteira para vocês verem. Ela tá bem vazia, então ela tem todo um negocinho aqui para segurar. Eu coloco tudo num cantinho. Eu vou pegar o celular para mostrar para vocês como é que tá. Eu tiro. Ah, ó, incenso também, né? Você pode colocar aquele finalzinho de incenso que é madeira, você pode colocar fósforo, se você usa fósforo, você põe aqui na composteira. Aquelas cinzas de incenso você pode pôr na composteira. Então tudo isso você pode reutilizar aqui. Então pronto, ó. A assadeira também é um pouco mais limpa, porque eu tirei todo o farelo de bolo que tinha nela e coloquei aqui. Vou deixar separadinho. Vou dar uma lavada na minha mão pra pegar o celular pra vocês verem de cima como é que fica e como é que tá a minha composteira, tá? Só um minuto. Como é que tá a composteira de cima. Então, tá vendo? Ali é que veio uma mudinha de uma planta, né, pensado de madeira. Então, eu deixei na composteira. Então, ó, tem guardanapo, tem uma goiaba que tava estragando na geladeira. Tem essas folhinhas de cebola, que tem que ser pouco, né? Pães que estavam embolorados, infelizmente, eu não como muito pão. Casca de mamão, aqueles talinhos de... os piroquê, eu não sei como é que chama isso, de pipoca, que não estoura. O pão de queijo queimado, infelizmente. E a paradinha do banheiro. Pode tudo ir pra composteira. Com isso, ele é um lixo úmido, ele é um lixo orgânico. Então, o que a gente faz pra gente compensar essa questão de umidade dentro da composteira? Então, para a gente controlar essa umidade, é importante a gente ter serragem ou folhas secas. Caso você more numa casa e você tenha jardim, você pode fazer rastelo e coletar todas essas folhagens secas e colocar por cima, porque aquilo abafa e ajuda a ter um tratamento também anaeróbio dentro da composteira, que é sem oxigênio. Mas a gente usa essa serragem aqui, eu coloco por cima da comidinha para controlar essa umidade, porque isso ajuda a controlar o vetor, a controlar também o odor e controlar os animais, a macrobiota que está dentro dessa composteira. Então eu utilizo serragem. O processo é só fechar. É bem simples. Ela fica assim e eu fecho. Beleza? Só para complementar algumas coisas, bom, sempre quando eu abro ela sempre dá uma sujadinha, porque aqui dentro dessas caixinhas é um ambiente vivo. Então as minhocas e toda a macrobiota, tem algumas centopeias também aqui dentro que naturalmente vieram. Elas estão num ambiente vivo, então remexe bastante a terra. Então normalmente tem terra aqui pela tampa e tal, então acaba sujando um pouquinho. Então é sempre um momento depois de passar uma vassourinha, um paninho no ambiente onde ela fica. O que não é legal colocar dentro da composteira, ou pelo menos não colocar numa quantidade excessiva. Resto de feijão, porque ele fermenta dentro da composteira, e isso gera muito odor e isso pode também acidificar a sua composteira e mudar toda a biota, né? Toda a forma como ela age, como ela processa as minhocas, e a macrobiota processa essa decomposição. Carne de jeito nenhum, não pode colocar numa compostagem no método de minhocário. E também evitar laticínios, né? Queijo, iogurte, essas coisas também não faz bem para esse estilo de compostagem caseira, doméstica, com minhocas. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o processo e que também te incentive a fazer uma compostagem, ainda mais no momento que estamos vivendo tão mais em casa e gerando tão mais resíduos, e é uma forma da gente diminuir o volume do resíduo comum, que não estaria sendo valorizado
na ponta final, né, estaria indo para aterro, e a gente pode fazer essa circularidade dessa matéria que tem valor, né? A gente pode voltar ela para a natureza, para as nossas plantinhas e tudo mais. Então ela gera um adubo líquido, um composto líquido, e também gera esse humus bem nutritivo que a gente pode sempre colocar por cima dos vasos e das hortas que a gente tem. Bom, esse é o primeiro vídeo da terceira pílula de sustentabilidade sobre compostagem e como reutilizar alimentos. Agora a gente vai para a quarta pílula, para a quarta forma de reutilizar os alimentos, os restos de alimentos que a gente gera em casa. Pera aí.